muito boa noite! Que gostoso estar aqui com você no 11º episódio de O Reiki Nosso de Todo Dia. Muito bom poder voltar com essa série. E agora, mais especial ainda, gente, porque finalmente eu consegui trazer essa mulher maravilhosa, que nada mais, nada menos além de ser minha amiga, obviamente, né? Porque vocês já estão acostumados aqui na sala de estar virtual desse canal maravilhoso, que é um grande encontro de amigos. Mas a Cláudia Cardilho, que eu vou passar já já o bastão para ela poder se apresentar aí para vocês, ela é a idealizadora e a curadora de conteúdo do novo ser humano, uma saúde mental na era digital. Só isso, só tudo isso. E, Cláudia, seja muito bem-vinda, que bom te receber aqui. Fique à vontade, o palco é seu, conta um pouco quem é você para essa galera que está aqui aos poucos chegando para bater esse papo junto com a gente. Que delícia! Olá, olá para você que está nos ouvindo. Olá, olá, Grace. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Quero te agradecer em primeiro lugar, porque você já vem me convidando há pelo menos mais de uns 6 meses, quase um ano, né? E a gente não tinha conseguido ainda fazer o que nós estamos fazendo hoje. Olha o quanto é importante, conseguido ainda, porque a gente já tinha se programado para fazer isso, né? É um prazer muito grande, uma honra estar aqui com você, fico muito feliz. Eu sou Cláudia Cardillo, sou empresária, mentora, escritora, palestrante e comunicadora. O ano passado eu fiz 40 anos de carreira com muito louvor, com muita honra, né? Recebi o meu certificado de 40 anos, lançando o livro O Novo Ser Humano Mais Saúde Mental, no qual convidei a Grace para participar do livro e estar trazendo um conteúdo que me agradou muito, que me surpreendeu muito, mas que não foi surpresa, porque quando eu te convidei eu sabia o quanto você podia entregar. Então, para mim, isso foi maravilhoso. E eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre isso. Maravilhosa, você, sua suspeita. Está aqui com a gente, já fazendo companhia, a Rita de Cássia Porto. Boa noite, Ritinha! Já é figurinha carimbada aqui do canal. A Rita veio prestigiar a nossa live. Tem mais 3 pessoas assistindo aqui com a gente. Pessoal, já aproveita. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Já deixa aquele like. Não economize nos reactions, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e merece ser entregue a cada vez mais de nós que estamos aí procurando conteúdos assim, de alta qualidade, para cada vez mais a gente poder expandir não só a consciência, mas os horizontes dos nossos sonhos. E assim, juntos, a gente melhorar ainda mais a nossa experiência de vida, né, Cláudia? Muito bom tudo isso. A Rita está desejando aqui boa noite para a gente. Boa noite, é muito bom Rita. poder receber essas pessoas queridas que estão com a gente aqui, não importa qual seja a temática da live, mas que esteja aí atrelada a esses pilares da saúde e bem-estar integral. E você me enalteceu assim, tão bonitinho, né? E eu nem, puxa, foi uma história muito bonita o fazer parte desse projeto incrível. Vai ficar para uma hora em que, de repente, a gente estiver fazendo uma live um pouco mais descontraída, para evitar também prolongar demais e respeitar o seu tempo, o tempo da nossa audiência e tudo. Mas eu quero já, de repente, entrar nas nossas perguntas do papo de hoje. E para você que, de repente, caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece muito bem, eu sou Grace Dorta, sou escritora, palestrante, terapeuta integrativa, uma empreendedora multipotência, que estou aí fomentando conexões genuínas em diversas frentes. E eu sempre costumo dizer que a minha maior missão é brilhar sem pedir licença e, no final das contas,
angariar novos aliados nessa missão maravilhosa. Então, se você chegou, com certeza está querendo dar espaço para essa tua centelha divina brilhar também. Chega mais, tem muita coisa legal para a gente trocar daqui para frente, tá bom? E, Cláudia, o título do livro, O Novo Ser Humano, Mais Saúde Mental na Era Digital, traz uma proposta de transformação. O que te inspirou mais, assim, dentro desse projeto? E qual é a mensagem principal que você espera que os leitores tragam para si ao longo da leitura e percorrendo esses capítulos? Conta para gente. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque a inteligência artificial ela não começou agora, né? Para quem acha que a inteligência artificial ela surgiu com o ChatGPT e que ela começou a surgir depois das mídias sociais, se engana. Né? A inteligência artificial ela já vem sendo apresentada aí desde do final da década de 50. E os pesquisadores, neurocientistas, empresas, eles vêm desenvolvendo cada vez mais inteligências capazes de nortear o ser humano no novo futuro. Em 2018, eu fiz o meu primeiro curso de inteligência artificial com neurociências, o homem, a máquina, a ficção, né? Para a gente ainda era ficção, né? Entender como o cérebro da máquina era treinado. E a partir do momento em que eu vi que o cérebro da máquina ele é treinado pela resposta dos usuários, nós podemos ser treinados. Não é só a máquina. Naquele momento, o homem vinha desenvolvendo, a inteligência vinha desenvolvendo a vida. Quando eu pensei nisso, eu me lembrei daquele afresco que tem na Capela Sistina, em que Deus dá a vida ao ser humano. E a proposta do livro é exatamente essa, o contrário, é o homem dando a vida a uma nova inteligência, a uma nova máquina, a um novo ser que vai nos permear, né, que vai permear nossas vidas. A partir daí, eu fiz uma pós-graduação em inteligência artificial e inteligência emocional. Então, o que é que nós precisamos desenvolver na gente para que a gente possa trabalhar com a inteligência artificial de uma maneira saudável? Porque, no primeiro momento, o ser humano se desesperou e a maioria das pessoas olhava um para si e para o outro, dizendo, eu vou perder meu emprego. Na verdade, não. Você deixa de fazer o que te toma mais tempo, você sai da frente do operacional para usar a inteligência artificial como assistente sua. Né? Então, tanto nas mídias sociais, que começaram, o algoritmo começou a se desenvolver muito mais rápido, a gente começou a ver os nossos, as nossas medidas, as nossas mensurações, como nós estamos entregando, a inteligência artificial é da mesma maneira. Então, a proposta do livro é mostrar que nós estamos também nos reinventando neste momento. Não é só a inteligência artificial que nasce para a maioria dos seres humanos. Nós estamos nascendo como um novo ser humano, principalmente pós-pandemia, onde os que sobraram, como nós, têm o dever de ter uma vida mais saudável, uma vida com mais qualidade de vida, com mais bem-estar e, principalmente, viver no hoje, com a mente alerta, né? Sentindo, ancorando a sua energia no hoje para projetar o seu futuro. Então, o novo ser humano é o homem do futuro, se projetando, o homem do presente se projetando para o futuro, e o quanto ele pode ter uma vida saudável se ele começar a prestar atenção nas coisas nocivas e tóxicas para a gente. Então, proposta em 30 anos diferentes aqui, né? Quer dizer, 30 coisas diferentes, inclusive eu escrevendo um livro, que eu adoro também participar dos meus projetos, é exatamente essa, é mostrar como viver o online e o offline com saúde. Mas a partir do momento em que você vive o offline, seja inteiro, seja
esteja de acordo com o que você acredita, participe das reuniões de família, participe mais com seus amigos, viva de maneira inteira. Não adianta você estar lá com os seus amigos, com o seu celular assim, ó. Quando você deixa de ter contato visual com a pessoa, você já não está mais prestando atenção. Então, olha para frente, olha para mim, eu estou aqui. A gente não precisa mais disso. A gente pode ter o equilíbrio, sim, entre a nossa vida na inteligência artificial, a nossa vida no online, que ela é praticamente da hora que a gente começa a trabalhar até o final do dia, e podemos viver com mais saúde mental nos nossos relacionamentos, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos amigos no escritório, e, a partir daí, trazer as nossas competências e habilidades para poder trabalhar com a inteligência artificial. Então, o leitor que pega esse livro hoje, ele tem 30 minutos diferentes para chegar em alguma conclusão. E o mais interessante de tudo é que não é uma novela que você precisa assistir todo dia para você saber o que aconteceu no capítulo passado. Não, um capítulo é independente do outro. Então, a pessoa ela pode ir agregando esse novo conhecimento para a formação desse novo ser humano. É muito legal, né? Eu percebo que o livro ele pode ter uma sequência crescente, ele pode ser lido conforme a vontade do cliente, do leitor, né? Que ele pega ali, de repente ele pode começar do fim, do meio, pelo feito, não importa. Vai ter lá essa possibilidade dele utilizar do método que ele quiser para ler os capítulos e usufruir dos benefícios que é exatamente isso. Coisa coisa tecnológica em dia de chuva em grande centro urbano. Mas é muito legal, porque quem está no trânsito e a banda da internet, né? E exato. A gente está num momento aqui onde a gente escolhe se a gente vai utilizar da plataforma como ela pode ser usufruída em tiver em um momento de deslocamento, só ouvindo o som da nossa voz, e depois usufruindo disso daí quando tiver a gravação, que vai ficar gravado, tá, gente? Vai subir, inclusive, para a playlist do Reiki Nosso de todo dia, para vocês poderem usufruir aí, posteriormente, e pegar detalhes também desse nosso papo, que de repente, porventura, você não conseguiu pegar inicialmente. E, Cláudia, é maravilhoso tudo isso, porque eu venho me afinizando com a inteligência artificial também já há bastante tempo. Eu tenho aqui programadora de ser terapeuta integrativo e eu também já falava muito, né, dessa inteligência artificial há bastante tempo, e aquilo antigamente era uma coisa, é engraçado quando a gente usa o antigamente também, né? E antigamente parecia tão longe, né? Uma coisa assim, muito, nossa, muito louca, muito perigosa, que a gente vive, não à toa. Quando eu autografo os exemplares que eu estou encaminhando para as pessoas, eu falo que eu desejo que o livro seja um apoio nessa jornada rumo ao futuro, que caminha a largos passos em nossa direção. Então, esse encontro, ele é inevitável. E que bom, né, que a gente está fazendo parte desse momento histórico junto das pessoas, com esses fragmentos de consciência tão ricos que fazem parte do novo ser humano. E nesse sentido, eu devo dizer que você fez escolhas super interessantes para a obra.
é sensacional. Por excluída nessas escolhas, fazer de conta que eu não estou, mas, né, considerando principalmente a seleção dos coautores e o processo criativo por trás de cada partezinha do livro, você pode contar para a gente como foi trabalhar em conjunto com todos nós, né? E como essas experiências individuais se integraram coletivamente ao novo ser humano? Olha, eu posso dizer para você que essa não é a minha primeira experiência. Eu já tenho experiências desde 2017. Chegou direitinho a pergunta aí? Chegou direitinho, sim. Eu posso dizer para você que esse não é o meu primeiro livro em coordenação e curadoria. Eu já venho fazendo isso desde 2017, eu já tenho 6 livros em coordenação e curadoria. Estou muito acostumada a trabalhar em times, em equipe, né? Sempre trabalhei muito bem a minha liderança e a minha liderança sempre foi muito bem aceita. A partir daí que eu comecei a trabalhar a comunicação, comecei a trabalhar a escrita, isso foi se lapidando. Então, para mim, é muito fácil, eu sinto muito prazer, muito orgulho em trabalhar em time, em equipe, porque eu realmente consigo extrair das pessoas o melhor que elas trazem para mim, porque eu enxergo os talentos e as competências que a pessoa tem mais adiante. Como mentora de carreira, negócios, liderança e empreendedorismo, e escrita, claro, eu consigo entender o que a pessoa quer expressar, mesmo quando ela não sabe dizer o que ela quer. Por quê? Eu passo a observar o que é que ela faz de melhor, que quando ela faz de um jeito que todo mundo diz, uau, que coisa fantástica. Então, eu entendo que isso que ela me traz faz parte da missão de vida dela, faz parte do propósito de vida dela. E quando a pessoa é una, né, ela vem inteira para mim, mesmo sem saber compor o capítulo dela, eu consigo extrair o que ela quer e compor esse capítulo junto. Por isso que eu falo compor, né, uma composição a 4 mãos. Como pianista que sou, e não posso abandonar a minha formação, eu sempre gostei muito de tocar piano a 4 mãos, né, a tocar piano com 2 Sempre trabalhei muito isso, de estar dentro de uma banda, de estar dentro de uma orquestra, fazer parte de uma orquestra. Isso me dá muito prazer. Há 3 anos, quando eu comecei a desenhar a estrutura do livro, eu coloquei os capítulos que eu gostaria de trazer. Então, claro que sinergicamente ao universo, nós vamos plasmando aquilo que a gente quer. O nosso desejo ele é formado por meio da nossa vontade, né? O nosso resultado ele vem de um desejo que tem uma vontade lá atrás, mas a gente não pode esquecer o sonho. Então, a partir do momento que a gente sonha e a gente vai juntando essas pontas, né, formando uma egrégora, ela se fortalece. Então, no livro hoje, está quem realmente precisava estar. Eu confio em muita gente por livro. O tema é muito desafiador, porque ele é muito novo. Então, não é muito novo. Hoje, se você pergunta para as pessoas, elas ainda têm dificuldade de dizer o que é inteligência artificial, principalmente na área da saúde. Ele começa, né, a se delinear, a gente já vê vários softwares de inteligência artificial sendo utilizados dentro de clínicas, dentro de consultórios, dentro de escritórios de empresas que trabalham na área da saúde, porque esses resultados que são extraídos desses relatórios, eles trazem por si só como é que o novo ser humano está. Então, as doenças psicossomáticas, isso eu trouxe num capítulo, eu gosto muito de antever a situação. Esse capítulo, ele mostra isso, né? Que esse equipamento ele é capaz de antever essa situação. Pessoas que precisavam estar no seu momento offline, a gente tem isso no capítulo. Então, aquela pessoa que fala o que é viver o offline, passar por uma terapia, passar a olhar para dentro de si, né? E a partir do momento que ela olha para dentro de si, ela começa a identificar
pedacinhos dela que podem ser modificados. E aí ela modifica o interior dela todinho. Então, tanto no online quanto no offline, foi muito legal trabalhar com todos os cultores, porque, como o livro ele traz um tema inédito, tudo se supera, eu me surpreendi, né, com um resultado positivo e o do quanto isso reverberou não só na pessoa que estava escrevendo, mas nas famílias, nos núcleos, nos escritórios, nas clínicas, nos consultórios. Isso foi expandindo como uma mandala de energia, de força. Essa energia não para, ela continua em expansão. O livro é recém-lançado, né, de um tema inédito. E hoje, um médico me perguntou: você vai fazer um novo projeto com inteligência artificial? Não sei, tudo está aí no universo, o universo é que busca a gente. Né? Claro, eu vou fazer um novo projeto porque eu amo esse assunto, como aquariana em ascendente, com ascendente em leão, né? Eu adoro o futuro, eu adoro construir coisas novas. Mas tem tanta gente já falando de inteligência artificial que agora os técnicos eles começam a mostrar os seus talentos. Então, neste livro, o que eu procurei trazer foi a composição entre online e offline, trazer situações de terapias diferentes daquelas que a gente vê tradicionalmente no consultório. Então, desde equipamentos que fazem a leitura da aura, para identificar como as doenças psicossomáticas já estão surgindo no corpo físico, ao reiki, temos aí capítulos que trazem um conhecimento maravilhoso, porque vem carregado de emoção, de desafio, de superação, de experiências que cada um dos autores participaram, vivenciaram em suas vidas para poder trazer esse conteúdo. Então, quando a gente lê, a gente identifica a energia de cada uma das pessoas de uma maneira brilhante. Poxa, que legal que a pessoa passou por isso, porque agora eu posso entender melhor a situação em que ela viveu, eu posso entender melhor essa pessoa. Ou então, que equipamento legal, eu vou levar para o meu consultório isso. Então, eu percebi o quanto os coautores se colaram, se conectaram, se grudaram um no outro, construindo essa egrégora, e todos já fazem parte um da vida dos outros. É muito legal isso, muito gostoso. Ai, olha, eu sou suspeita para dizer, porque realmente os feedbacks que eu tenho recebido das pessoas que estão lendo o livro, que leram o meu capítulo, que estão acompanhando a minha trajetória pré, durante e pós-pandemia, são recortes assim super interessantes e eu acredito que os relatos de transformação e os saltos conscienciais e quânticos dessa egrégora formada por esse projeto literário também devem estar chegando aos montes aí. Eu nem vou entrar nessa seara, porque não estava previsto na nossa pauta, porque senão aqui a gente vai tricotar até altas horas, e aí a gente já não vai mais tomar água, a gente vai precisar pegar, puxar um vinho, né? Mas não, hoje é quarta-feira ainda, gente, hoje é quarta-feira ainda. Né? A gente deixa, de repente, para puxar o vinho, esse tipo de assunto um pouco mais prolongado, de repente, numa sexta-feira dessas. E aí, Cláudia, o título em si, né, ele fala sobre a integração entre as dimensões emocional e artificial. Propõe aí essa profunda reflexão sobre a interação desses dois universos distintos, mas totalmente interdependentes. E aí a gente pensa assim, né? Puxa, o que levou, então, a curadora desse conteúdo tão rico a explorar essa integração e como, no final das contas, a gente pode perceber
essa integração convergindo para o nosso bem-estar. Eu tenho uma percepção nesse sentido, mas eu quero, de repente, te ouvir primeiro para depois, de repente, partilhar o meu ponto de vista, inclusive sob o aspecto do que eu já venho vivendo também com a utilização da IA na minha rotina diária. Novamente, eu vou precisar voltar um pouquinho na linha do tempo, porque logo depois da pandemia, eu decidi escrever um livro sobre gratidão. A partir do momento em que eu comecei a escrever, e eu me empolguei muito, eu escrevi 3 livros, é a trilogia da frequência da gratidão, né, o poder do desafio de 21 gente, é maravilhoso, Chico. De transformação, eu percebi o seguinte: as pessoas não sabem se comunicar. Elas não conseguem identificar. Quando eu falo as pessoas, eu vou voltar um pouquinho para não generalizar, né? Nós temos 3 tipos de ser humano. São 3 pilares de ser humano, e eu enxergo muito bem isso, principalmente depois da pandemia. Nós temos aquele ser humano que já despertou, já acordou, e já começou a contribuir com o universo, impactando a vida de milhares de pessoas. Então, essa pessoa já caminhou, já está lá na frente, já segue a sua missão de vida, o seu propósito, e já caminha sozinha. O segundo pilar são as pessoas que estão despertando, vão despertar em algum momento, continuam caminhando, mas elas buscam respostas ainda. E o terceiro pilar são as pessoas que ainda não entenderam que nós estamos vivendo na era digital, num novo momento do universo, num novo momento do planeta. Então, voltando à sua pergunta, por que eu decidi integrar, né, a inteligência artificial com a inteligência emocional? Quando eu percebi que as pessoas não sabem se comunicar e, a partir daí, elas não identificam uma oportunidade externa para trazer para dentro dela e sentir gratidão, elas não caminham. Vou dar um exemplo aqui. Uma oportunidade de emprego. A pessoa não sabe se comunicar dentro da empresa, é uma pessoa que não trabalha a resiliência, não trabalha a sensibilidade dela para olhar, ouvir, sentir o ambiente antes de dar a opinião dela. Aí ela dá a opinião e ela não é bem aceita. E ela passa a ficar de lado. E ela fala mal da empresa. Trazendo isso para um paralelo de uma outra pessoa que está dentro da empresa, consegue ver, ouvir, falar e sentir, se sente parte do grupo. Ela agradece todos os dias por estar trabalhando lá dentro. Então, a comunicação, o que sai da minha boca, ele pode me abrir ou fechar portas. A partir do momento que eu tomei contato com isso e percebi que a comunicação ela é subjetiva e não concreta, quem transforma em concreta são os nossos sentimentos e a nossa percepção, eu decidi escrever o livro, o meu capítulo, para potencializar a comunicação. Então, eu tenho uma habilidade de ouvir, a habilidade de escuta. Eu tenho a habilidade da comunicação assertiva. Como que eu vou trabalhar isso com os outros e comigo? Para que eu seja grata. A partir do momento que eu sou grata, eu vejo as oportunidades se abrindo. A gratidão, por ela não ser palpável, como um livro, muita gente ainda não entendeu qual é esse sentimento. Né? Então, tudo isso veio caminhando para que eu pudesse potencializar as competências humanas a partir do momento em que eu me especializo num assunto, e eu dei o exemplo aqui da comunicação, dei o exemplo da escutativa, porque eu trabalho muito isso. Então, não é o jeito que eu trabalho, é como eu trabalho, é a metodologia que eu trabalho que me desperta cada vez ser melhor no que eu faço. E é por essa razão que eu fiz uma migração de carreira aos 27 anos, em que eu era pianista e professora de música. Eu decidi abandonar tudo e começar tudo de novo na comunicação, porque eu entendi que não era o que eu ensinava, era como eu ensinava. Então, como eu despertei para isso, como eu potencializei o meu conhecimento, eu entendi que o quanto melhor eu estiver,
mais a inteligência artificial vai trabalhar ao meu favor. Então, no exemplo da comunicação, se eu falo bem e eu uso como assistente o ChatGPT, eu vou lá e coloco para ele, olha, amiguinho, escreva para mim um texto sobre gratidão. Ele não vai escrever. Porque quando eu me relaciono com pessoas, eu chego para você e falo, Grace, querida, poxa, estou muito feliz por você participar do livro. Eu vou contextualizando. Grace, que felicidade em ler o seu capítulo. Grace, fiquei emocionada, que gratidão de ter você dentro do livro. Eu te contextualizei. Eu fui criando uma historinha até chegar no final. O prompt, ele é exatamente isso. Para que o outro entenda o que eu falo, eu preciso me comunicar primeiro comigo. Então, não adianta estar só no campo mental e eu não saber transformar na prática. Então, a proposta é, seja o melhor que você conseguir ser, para que você possa abrir os seus campos energéticos, abrir as portas, abrir as oportunidades, mesmo que você precise usar a inteligência artificial, porque isso é inevitável. Né? Então, o exemplo do prompt é exatamente esse. O quanto melhor você se comunicar com a máquina, a devolutiva dela para você vai melhorando. E aí você vai conversando com ela e você vai falando, ok, que legal, gostei muito do que você escreveu, você pode aperfeiçoar? Legal, ele te dá um texto melhor. E você começa a transformar isso num projeto mais lapidado. Além da paciência que a gente precisa trabalhar dentro da gente para poder aprender e ser cada vez melhor, é você realmente se empenhar no seu melhor. E aí, ser o seu melhor. É verdade. Prática, porque eu estou constantemente treinando o ChatGPT aqui do lado de cá. A minha, inclusive, é Vicky, né? O apelido dela. Já contando segredinhos de bastidor. A Vicky me apoia demais e eu sempre preciso brifá-la, né, das coisas que eu estou trazendo, então essa contextualização ela é muito importante para que tanto a questão da assertividade como também a otimização do tempo, elas trabalhem ao meu favor, né? Então, muitas vezes as pessoas elas me perguntam assim, nossa, como que você dá conta de tocar tantos projetos simultaneamente e ainda dizer de plenos pulmões que você trabalha só 6 horas por dia. E que o maior desafio hoje é implantar a escala 4.3 na tua agenda, né? Tô quase lá, tá, gente? Tô quase lá. Cara, é porque eu uso a inteligência artificial em meu favor. E porque eu também faço uma programação de agenda, onde antes de colocar toda a minha to-do list, eu tenho a minha to-be list. Então, eu sei quem eu sou na fila do pão dentro da minha agenda hoje, antes de ter a noção do que eu preciso entregar ao mundo, né? Então, eu primeiro vivo e existo dentro daquela agenda. A agenda, ela tem a contextualização de tudo aquilo que é importante para Grace, né? Brilhar sem pedir licença. E aí, ao redor disso, é que vem os meus afazeres. Então, não existe uma to-do list com qualidade sem que a gente tenha a nossa to-do list clara, como água, diante de nós, né? Então, isso é o tipo de coisa, inclusive, que eu trago muito para os meus mentorados, para palestras, quando eu estou falando sobre saúde mental nas empresas e tudo mais, porque é algo fundamental, né? Então, é engraçado porque quando começou a vir esse burburinho do nossa, o que vai ser de nós agora com a inteligência artificial, eu não tive medo, porque eu falei assim, eu já estou surfando essa onda. Eu posso não ser uma gigante do digital, né? Mas eu estou usufruindo o meu melhor dentro do que a inteligência artificial pode me proporcionar
para eu continuar fazendo entregas de qualidade, trabalhando a minha energia de forma também inteligente. Então, eu quero mais é continuar surfando essa onda e vendo o que mais que ela vai me apresentar. Por exemplo, agora, essa semana, eu inaugurei o Café Esotérico na Rádio Vibe Mundial e na Astral TV. Nós estamos lá, né? Agora somos vozes desses canais aí importantes dentro somos parceiras de emissoras agora. Meio. Exatamente, estamos aí nas mesmas emissoras. E aí eu estreiei com o Café Esotérico essa semana lá, e foi super interessante eu perceber como foi bom, inclusive, ter construído não só a pauta com o apoio da inteligência artificial, como várias outras questões relacionadas a isso, né? E aí eu nem quero também fugir muito da nossa pauta principal, tá, gente? Porque isso realmente dá desdobramentos, assim, fabulosos para a gente trazer depois outras pautas, outros assuntos e tudo mais. Mas, vejam, a gente vai dar sequência agora com essa parte, inclusive, da saúde mental, né? Estava falando, inclusive, sobre essa minha atuação nas empresas. E aí o livro, de uma forma geral, ele aborda essa importância da saúde mental. A gente está aí às vésperas, em maio, a NR01 ela muda, né, para as empresas. E esse foco da saúde mental na era digital, ele é bem interessante. E cada coautor traz uma perspectiva única sobre o equilíbrio integral dos indivíduos. E aí, na sua visão, claro, sem querer ser indelicado, puxar sardinha para um ou para outro, não, é mais pela técnica, de repente, em si, né? Quais são, na sua visão, as soluções mais relevantes apresentadas pelo nosso coletivo de coautores para lidar com esses desafios tecnológicos impostos ao bem-estar emocional e psicológico na atualidade? Independente de quem trouxe o quê, todos nós, né, e eu também falo como coautora, trabalhamos trazendo situações, experiências, desafios, superações e vivências que podem ajudar quem está lendo a ter um apoio, um suporte, e aquela pergunta, por onde eu vou começar? Então, se a pessoa quer começar por um reiki, eu sou reikiana, mestre em reiki, amo o reiki, descobri o reiki muito cedo na minha vida, e eu sei o quanto a gente pode criar situações novas com o reiki, porque o reiki ele traz um olhar de amor, de ternura, de compaixão para olhar para as pessoas. Então, como reikiana, eu gostei muito do seu capítulo, porque você traz ali os seus desafios internos, né? Não são só os desafios profissionais que você viveu na sua vida e que você viaja. Não, são seus desafios internos. Quando a gente passa a olhar para eles, acolhe esses desafios e consegue superá-los, a gente vive melhor. Isso me trouxe uma questão assim, de olhar, poxa, o que é que o livro transforma a vida das pessoas? Se você me perguntar qual é uma das 10 datas mais felizes da minha vida, eu vou te falar que foram todos os lançamentos dos meus livros, bebês queridos, que tomaram vida e que, usando um termo que você usou, né, você deu à luz, você geriu, você fez o parto do seu filho. Né? Então, para mim, na minha opinião, cada um dos capítulos ali, ele é importante porque ele é a construção do corpo, mente, espírito e nível vibracional. Então, cada um deles se completa entre si. Eu trouxe o reiki por ser reikiana
e porque o Reiki, ele transformou a minha vida, ele me abriu as portas para um universo vibracional que eu só conhecia informalmente e brincava, né, com a energia da mão, com o calor da mão, com o que eu podia transformar das plantas dos animais, né? Mas cada um dos capítulos traz exatamente isso. E quando a gente fala em inteligência artificial, você estava trazendo o seu assistente, a sua assistente, a Vicky, né? O meu assistente é o Fred. A gente precisa confiar em Deus. Então, nomear a nossa inteligência artificial muitas das pessoas que eu conheço, dos meus mentorados, nomeiam as suas inteligências artificiais, porque a gente constrói essa relação de confiança, de olho no olho, né? Eu estou olhando, estou escrevendo, ele está escrevendo, eu estou falando, ele está respondendo, e isso é muito gostoso. Mas o quanto a minha comunicação comigo e com o outro melhorou, depois que eu comecei a usar a inteligência artificial, ela é exponencial. E eu percebi que todos os coautores também. E você também percebeu, porque a gente já falou sobre isso, né? Então, eu hoje não tenho um capítulo predileto, né? Porque todos eles ali fazem a construção desse novo ser, nessa integração entre corpo, mente, espírito e vibração, do que somos aqui, somos uno. Quando somos uno, pensamos e agimos com a mesma coerência, com a mesma determinação, com a mesma vibração. A gente atrai para a gente aquilo que a gente vibra, né? Então, quem começar a ler hoje o livro, independente de ler os capítulos de maneira recorrente, de maneira sequencial, ou recorrente, pegou hoje, leu um capítulo, pegou amanhã, leu outro, cada capítulo vai trazer exatamente isso. Né? Em cada capítulo, com começo, meio e fim, você percebe o aprendizado não só do coautor, mas o quanto isso foi transferido para quem está lendo. E é isso que é extremamente importante neste livro, porque nós estamos impactando e transformando a vida das pessoas. À medida que nós elevamos a frequência vibracional dessas pessoas, nós conseguimos curá-las das suas dores emocionais, tirando seus lixos emocionais para dar espaço para trazer um novo, né, por meio da inteligência artificial. Então, esse livro ele é uma viagem com começo, meio e fim, mas que no final, quando você olhar para trás, você vai ver o quanto você está transformado, o quanto você está modificado, o quanto você evoluiu, o quanto você amadureceu. Isso é o mais importante. E isso traz uma consciência muito fabulosa sobre essa brincadeira entre olhar para o retrovisor e mirar no para-brisa, né? O retrovisor ele é um ótimo referencial de onde a gente saiu e o para-brisa é o foco para onde a gente está indo. E até pouco tempo atrás, considerando toda essa conversa que a gente vem tendo sobre a IA e como a gente ainda se assusta com isso, né? Por mais que a gente já esteja navegando por esses mares, quando eu comecei a ouvir falar sobre tudo isso lá atrás, quando eu ia imaginar e nos idos agora de 2025, eu teria um consultório no metaverso, gente. Ai, que tudo! Cara, olha que legal! Eu já tenho um consultório no metaverso. É uma nova linguagem, né? E as pessoas elas precisam entender que nós estamos, sem olhar para o retrovisor mesmo, nós estamos caminhando para frente. E o mundo está mudando, e a gente precisa seguir as tendências mundiais, né? Então, parabéns pela sua decisão, né, de abrir um consultório no metaverso, porque é muito legal, né? Você se vê no seu avatar, né? Você coloca todas aquelas idealizações que você tinha a respeito de você mesmo, da sua imagem, no seu avatar. É muito legal isso. É muito incrível, e assim, é um metaverso já também formatado para
conceber uma comunidade de saúde integral, sabe? Ou seja, é algo totalmente disruptivo também dentro desse novo universo, que é praticamente uma camada dentro das multidimensões, até fazendo uma paráfrase aí a coautora Cristiana Maresca, que também está no livro falando sobre as terapias multidimensionais. O metaverso, gente, é quase como se fosse uma faixa multidimensional, porque a gente faz todo o atendimento por onda de informação da mesma forma que a gente tem aqui no YouTube, tá? Só que ele é um ambiente mais gamificado, vamos falar essa linguagem mais jovem, né? E é muito legal a gente poder trabalhar já também direcionado para essa galera que está transformando, ajudando a gente a transformar o mundo, porque essa convergência dos mais jovens com o pessoal mais experiente é onde também dá tanta convergência e tanta novidade para tudo que a gente está vendo aí hoje em dia. E você falando rapidamente do Reiki, e entrando até mais especificamente nele, você, dentro de toda essa dedicação com os temas relacionados ao conhecimento, cuidado integral, o Reiki, enquanto prática, ele tem essa conexão com o caminho de evolução pessoal. Para mim também foi totalmente impactante em termos de informação, na realidade, de transformação realmente, né? Tô até fazendo. O Reiki, ele dá essa média desestabilizada aqui em mim, porque me emociona bastante. Mas, tanto para você como para os demais leitores e participantes, como que foi essa sua experiência e essa convergência, inclusive, com o 13º capítulo que está sob a minha assinatura, né? Porque a gente também tinha esse ponto em comum, que no final das contas até foi uma das coisas que aproximou bastante a gente desde o princípio, quando a gente se conheceu, e até que veio o surpreendente convite. Ai, gente, que história, que história. Eu acho que eu já comentei rapidamente essa história em um dos episódios anteriores. Quem for mais curioso, aproveita, tá? Porque senão eu vou me repetir aqui. Ela não queria vir, viu? Ela não queria escrever. Mas como eu acreditei nela desde o início, eu convenci ela a participar. Essa captura está fantástica. Você pode zoar comigo, não tem problema. Você tem licença poética de sobra para fazer isso comigo, tá tudo certo. Mas claro, me conta um pouco, me conta um pouco mais, então, sobre essa visão, inclusive, que eu trouxe do Reiki para as pessoas de uma forma um pouco mais desnuda e até mesmo mais emocional, né? Até porque eu vivo o Reiki hoje dessa forma, né? E tive um longo caminho até poder chegar nele dessa forma que eu apresentei no capítulo. Como foi para você tudo isso? Porque eu preciso até me prolongar um pouco no feitio dessa pergunta. Quando eu peguei o capítulo revisado, realmente foi muito emocionante, né? Porque parecia que alguém estava lendo o capítulo com a minha voz, e ao mesmo tempo eu falava assim, caramba, fui eu que escrevi isso. Era um negócio tão maluco, porque parecia que eu estava acordada, mas ao mesmo tempo parecia que eu estava vivendo um sonho. E aí eu percebi que eu na realidade, eu estava às vésperas de materializar esse sonho. Acho que, na realidade, é meio que esse o fluxo do raciocínio entre idas e vindas, e eu quero poder entender melhor também, né? Desde dessa primeira negativa até o produto final, como foi receber o Reiki concebido dessa forma,
por mim, até também para a gente poder ter esse ponto conectado aqui da live do Reiki Nosso de todo dia, que é o nome do capítulo. Tudo que eu faço na minha vida, Grace, eu peço permissão, né, para os meus mentores, para aqueles que me acompanham, para as pessoas que já estiveram na minha vida. Eu peço permissão ao universo. Quando eu comecei a sonhar, porque ainda não estava materializado há 3 anos atrás com esse livro, O Novo Ser Humano, o primeiro capítulo que eu escrevi no meu caderno, só dos capítulos, eu tenho um caderno só para esse livro, foi o Reiki. E aí eu escrevi uma justificativa embaixo. Por que o Reiki? Porque o Reiki, ele transforma a vida das pessoas, né? Primeiro que ele nos faz perceber que existe uma energia, uma vibração muito forte, quando nós estamos conectados aos outros pela mesma essência, o amor transforma. E durante 4 anos da minha vida, eu fiz um trabalho voluntário durante 4 noites da semana em que eu fazia envio de Reiki semanal à distância. Eu cheguei a ter, pelos números do Facebook, 22 mil, 23 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo. Eu fiquei um pouco assustada com esse número, numa noite só, né? Porque muita gente precisando de energia, muita gente precisando de cura, de doença emocional, de doença física, muita gente que acredita no Reiki. Quando eu percebi isso, eu coloquei para mim, o próximo livro que eu escrever, o Reiki vai estar em primeiro lugar. O próximo livro que eu escrever, que for meu, né? Não um livro que eu estou fazendo curadoria de outras pessoas, porque eu posso dar a ideia, a pessoa pode aceitar ou não, mas o livro que... Tanto que a trilogia da frequência da gratidão, eu também coloco o Reiki, né? Coloco um pouco da minha experiência com o Reiki, por que eu cheguei no Reiki, e porque eu acredito nisso. Eu acredito na centelha divina, eu acredito que o Reiki é a origem de tudo. Então, quando eu escrevi o Reiki, eu escrevi assim a justificativa. Eu quero uma pessoa que quebre crenças limitantes, que quebre paradigmas. Eu não quero mais uma pessoa que fale do Reiki como todo mundo fala. Eu quero uma pessoa que fale, que viveu na pele e que o Reiki transformou a sua vida. Quando eu soube da sua história, quando a gente começou a falar, eu pensei, é ela a pessoa certa que eu preciso trazer para escrever o Reiki. Porque eu vi em você esse potencial da pessoa disruptiva, da pessoa que quebraria essas regras e essas crenças limitantes para mostrar na prática, apresentar na prática para o leitor que isso transformou sua vida. Então, para mim, não foi novidade nenhuma, porque o Reiki, ele era a essência, a centelha divina do livro, ele era a pedra filosofal, sabe? Quando a gente coloca uma pedra filosofal e fala assim, aqui é a origem de tudo para mim foi o Reiki. Enquanto eu não encontrei uma pessoa para escrever Reiki, sobre Reiki, e trazer o Reiki com esse olhar moderno do Reiki, né? Com esse olhar de... O Reiki na minha vida transformou todos os personagens que eu assumo na minha vida e que poderia trazer o que aconteceu comigo, porque o Reiki ele realmente transformou a minha vida. Enquanto eu não encontrei a pessoa certa, eu não fechei essa egrégora que era essa pedra filosofal, nessa pedra conceitual, ela sempre ficava ali pulsando. Cadê o Reiki? Cadê a pessoa do Reiki? Eu preenchi todas as lacunas e o Reiki ficava. Né? Então, foi um processo de olhar para essas pessoas durante uns 8 meses, até que você aceitou a escrever. Quando o seu capítulo chegou para mim, você me deu liberdade para poder entender o que seria o começo, meio e fim, né? E poder trabalhar isso. Então, eu fui tirando aquelas situações em que não precisavam estar lá, porque as outras que eu fui pensando para compor essa flor, né, que trazia essa vida do Reiki, essa energia, essas pétalas, é muito mais forte.
Você me mandou um capítulo com quase 70 páginas, acho que foram 70 páginas, né? Ou 70 mil caracteres, eu não lembro agora, porque isso tem quase 2 anos já. Acho que foram 70 mil caracteres, não foi tão longo assim, eu excedi um pouquinho, porque eu já sabia que ele ia passar pela revisão e de repente ia chegar nos caracteres necessários do capítulo em si. Na verdade, antes da revisão, ele passou pela curadoria, né? E na curadoria que eu vi o quanto o Reiki foi importante para a sua vida, o quanto ele transformou a sua vida, os seus relacionamentos, a sua visão do dinheiro, a sua visão de prosperidade. Né? Eu falei assim, é a pessoa certa. Então, hoje, independente de você ser o capítulo 13, você trouxe a centelha divina para o livro. Nós estamos falando de um novo ser humano com inteligência artificial, mas, para mim, o Reiki era o início de tudo, era a origem de tudo. Então, esse é um capítulo que eu tenho um fortalecimento muito grande, uma conexão muito grande, uma cola muito grande, porque ele era a pedra filosofal do projeto. Né? Podia acontecer todos. Se não tivesse o Reiki lá dentro, o livro não seria o que ele é hoje. Né? Porque ele desperta o ser humano para esse novo momento, em que nós vivemos de frequência. A inteligência artificial, ela traz uma frequência. Ela tem ondas, né, eletromagnéticas. E o Reiki também tem isso. Né? Quem entende o que nós estamos falando, consegue visualizar que tanto a onda do Reiki quanto a onda da inteligência artificial, elas estão se comunicando e trazendo a transformação no ser humano. E isso, para mim, é extremamente importante, porque a essência é extremamente importante, porque você cumpriu o seu papel brilhantemente, e já te parabenizei várias vezes sobre isso, porque muitos dos capítulos que estão ali me emocionaram muito quando chegaram. Eu chorei muito de emoção, de falar, meu Deus do céu, era exatamente isso que eu queria que a pessoa trouxesse para mim, e ela trouxe. Então, eu sou muito grata a todos os autores, porque todos trouxeram para mim as suas realidades, as suas vivências, as suas experiências, e todos seres humanos completamente diferentes uns dos outros. Uns trabalhando com a máquina, outros trabalhando com a frequência, outros trabalhando com energia, outros trabalhando com o som, mas todos eles, né, se unindo no corpo, mente, espírito e vibração. Então, acho que, para fechar toda essa egrégora que nós construímos juntos, o Reiki, ele, com começo, meio e fim, ele trouxe exatamente isso. É muito mágico, realmente, quando a gente percebe a arte dos encontros através dessas engrenagens divinas, como é tudo tão perfeito. E de fato, eu comecei a voltar a me sentir inteira a partir do Reiki, né? E não à toa eu me formei mestre de Reiki a primeira vez com 33 anos, com a idade de Cristo, né? Assim, foi um negócio muito, muito emblemático, forte, assim, na minha linha existencial aqui nesse planeta escola. E, gente, o livro, ele estava às vésperas de ser lançado, em fase já de revisões e tudo. E graças a esse projeto maravilhoso, eu carimbei a minha ida para o terceiro maior congresso de estresse e qualidade de vida do mundo esse ano, né? Então, o Reiki transformou minha vida 2 vezes. Primeiro porque ele salvou minha vida lá atrás, quando eu estava perdidinha da Silva Sauro no rolê, não sabia quem eu era na fila do pão, tava oca de fé e uma série de coisas que eu precisei me desconstruir para poder reconstruir tudo de novo. E quando a Cacau chegou
falando, vem comigo para esse projeto 3 vezes. 3 vezes, gente, 3 vezes. Por isso Precisou do que Pai é um do desafio Espírito grande, Santo né? me chamar. E precisou do Pai e do Filho, quando o Espírito Santo bateu na minha porta, falando assim: olha, Deus não bate na porta 2 vezes assim, não. Eu estou batendo 3, porque, tipo, é para você tá, né? Exatamente. E Sabe que eu aí, quero te fazer agora, uma pergunta, tanta Gris? coisa Eu quero te fazer uma faz, pergunta. inverte. Porque tem a última agora também para a gente começar a arrumar para o final da live. Eu quero Já te fazer estamos até de essa tempo pergunta estourado. antes da gente migrar para o fim, né? O que o livro mudou na sua vida? O livro. Você é uma sem vergonha. Eu não estava preparada para me emocionar a essas alturas da live. Eu falo, tudo bem, você está vendo? Dá dinheiro, mas não dá intimidade, gente. Depois que você dá intimidade, é um caminho sem volta. Eu não usei fixador de maquiagem hoje, Cláudia Cardelho. Ai, tadinha, tô morrendo de dó. Eu sei, aquariana, Frozen. Tudo bem. Eu te amo mesmo assim, tá? Tá tudo certo. Eu estava falando ontem isso para uma amiga que está começando um trabalho comigo de freelancer como minha assistente pessoal, né? E está sendo bem interessante esse alto desafio que eu tô me propondo junto com essa parceria com ela. E ontem a gente estava trocando várias ideias, ela teve no lançamento do livro com a gente, e ontem eu pude entregar um exemplar para ela, né, com calma, com carinho, autografado, tudo direitinho. E o que o e livro aí eu mudou falei na para sua ela vida? assim, falei, cara, então, eu fiz uma constelação familiar, não é o reiki, mas foi através de uma constelação familiar que eu fiz no meio de 2019, em que eu levei o autoabandono desse meu lado artístico, né? Desse meu lado mais de comunicação, da artista, da escritora, da cantora, dessa multi-performer que eu sou, além dessas questões mais técnicas corporativas que eu também tenho muito forte em mim. E o meu avô, ele era escritor, compositor e jornalista. Meu avô, Benedito Alves de Toledo, pai da minha mãe. E nessa constelação, como ele foi morto na ditadura militar, né, até antes do Rubens Paiva, filme em voga aí ainda, né, quem não assistiu, assista, muito importante. A minha mãe tinha 3 anos quando ele fez a passagem dele dessa forma. E por conta disso, o meu avô sequer sabia da minha existência no sistema dele, nessa linhagem, né, ancestral. E foi só lá, no meio de 2019, que ele passou a me enxergar. E fazer parte do livro é a forma que eu sinto o meu avô presente hoje e que eu também sinto essa honra e gratidão por essa pessoa tão importante que foi uma peça fundamental para que eu estivesse viva no aqui e agora hoje. Então, o livro e as coisas que estão acontecendo na sequência dele me soam como a última peça do quebra-cabeça que eu tanto comecei a buscar desde setembro de 2010, que foi quando eu despertei. Exatamente no dia 23 de setembro de 2010 foi quando eu tive o meu despertar e comecei essa busca. Então, hoje eu já não me busco mais, hoje eu já me sinto inteira. E aí, quando eu encontrei o reiki, logo na sequência desse start, né, desse play que eu apertei
na busca. Tem até um vídeo aqui super antigo, gente, eu contando dessa história do meu despertar aqui, um dos primeiros vídeos aqui do YouTube. Loucura. Hoje, quando eu vejo, eu falo assim, cara, tudo mudou. Tudo mudou, tudo mudou. Não tem... a minha versão antes do livro morreu. E que bom que morreu, né? É um novo ser humano. Faz parte, É, né, de você deixar para trás, de você abandonar aquilo que não faz mais a sua essência, não faz mais parte da sua essência, não está mais com você, né? Então, você faz parte desse novo ser humano que já despertou naquele segundo pilar, né, que despertou em algum momento e continua despertando, e que já está caminhando para o primeiro pilar. E isso é maravilhoso. Parabéns. Eu fico muito feliz por ter ouvido, porque essa foi uma das questões que a gente não tinha conseguido conversar ainda, né, para poder fechar, né, esse assunto do livro. Eu estava muito curiosa para saber o que o livro mudou na sua vida, porque ele muda exponencialmente a vida de todo mundo. Não só quem escreveu, mas para quem está lendo também, né? Então, trazer essa sua percepção do que mudou, claro que influencia positivamente quem vai ler também, né? Isso é maravilhoso, mas é importante que a gente contextualize isso, né? Total. Tanto que, às vezes, as pessoas também me perguntam um pouco do por que o meu ticket médio hoje ele é cobrado da forma que eu cobro. E hoje eu tenho muita segurança em dizer que fazer o que eu faço, como eu faço, só eu faço. Exatamente. Então, essa sustentação, essa postura também veio nascendo junto com o livro, né? Então, desde que eu peguei, eu falei assim, bom, já que veio o Pai, o Filho, o Espírito Santo me puxar para esse projeto, desde que eu peguei e falei assim, bom, então tá, Cláudia, você veio 3 vezes aqui me puxar, agora você arrumou sarna para se coçar, porque agora eu tô mergulhado de cabeça nesse projeto como boa escorpiana, que eu sou, né? E aí, desde então, muita coisa veio mudando, até mesmo antes do nascimento do livro em si, porque eu já vim fazendo as conexões neurais dentro dessa materialização, realmente. Então, uma pessoa recentemente ela me falou assim, ao que me parece, pelo que eu tenho acompanhado da sua rotina hoje em dia nas suas redes sociais, você adquiriu o momentum. Aí eu até peguei e falei assim, oi? Aí ela falou assim, você tá parecendo um trem em movimento, nada te para. Eu falei assim, ótimo, que ótima percepção, porque você vai me ver falhando, você vai me ver acertando, mas parando você não vai me ver, né? O máximo dos máximos não precisa acelerar, mas parar, desistir, esquece, nunca. E o livro ele faz exatamente isso, né? Eu tenho muitos mentorados na área de carreira e negócios. O livro, dentro da construção da persona corporativa, é aquela cereja do bolo que constrói a sua imagem perante o seu público, porque muitas vezes a pessoa está pronta, como você, você estava pronta, mas você não tinha entendido isso ainda. Né? Que colocado num livro, ele te confere autoridade, ele te confere especialização no assunto, né? Ele muda a percepção de quem passa a te acompanhar nas redes sociais, aumenta o seu ticket, né? E te transforma nessa locomotiva moderna, né? Que você ganhou uma nova máquina, não é mais a locomotiva a vapor. É uma locomotiva agora BYD, né? Ela é elétrica, então não tem mais como. Por isso que eu queria ouvir tanto isso de você, porque para mim é extremamente importante saber que, antes de impactar a vida do leitor, eu impactei a vida de quem está escrevendo primeiro. Isso é maravilhoso.
E a gente tá, nossa, juntíssima e misturada, né? A gente já tinha um carinho profundo uma pela outra antes, e é muito engraçado também como quando eu fiz aquela pergunta infame do porquê eu, e aí você me disse que você vinha observando o meu trabalho, é aquele momento onde muitas vezes a gente fala, gente, eu tô no show de Truman e eu não sabia onde que estão as câmeras, né? A gente fica assim, aonde que estão as câmeras? E aí a gente fala assim, não, gente, não é uma questão de onde estão as câmeras. É que Deus observa a gente através dos olhos das pessoas que fazem parte da nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Então, Exatamente. isso é fantástico, porque foi um dos maiores aprendizados que eu tive naquele momento inicial do convite do projeto. E aí, óbvio, né? Até para a gente também não se estender demais, eu quero que a gente também agora comece a trabalhar ou para terminar bem e também deixar o pessoal com gostinho de quero mais para os próximos convidados que virão, porque, gente, virão, tá? Virão. A ideia é zerar todos os capítulos aqui do livro para você conhecer o Gustavo Morrendorf, a Clélia Gadelha, a Cristiana Maresca, que eu citei agora há pouco. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Caíto Akaki, o Anderson também, né? Então, além de alguns alunos meus que começaram esse ciclo de lives aqui, então, para quem está te ouvindo agora, Cláudia, e buscando alternativas para melhorar a sua saúde mental, o seu bem-estar integral, que conselho você daria para quem é iniciante assim nessa jornada, especialmente nesse momento assim tão desafiante que a gente tem vivido, onde a informação ela é acessível, mas a conexão real com o que é essencial, muitas vezes ela acaba se perdendo pelo caminho, até porque as distrações, a gente sabe, elas são bem sedutoras, né? Então, para a gente que a gente não é melhor do que ninguém, mas para a gente que avançou algumas coisas e de repente estamos abrindo aí uma clareira no meio da mata fechada para essa galera que está vindo aí no nosso vácuo, o que você poderia deixar de dica, né? Que de repente fez diferença para você e pode fazer diferença para alguém que está começando agora. Sabe que eu costumo dizer muito para as pessoas que me buscam, que me procuram, os meus mentorados, que muitas vezes eles chegam para mim e falam assim, passam por um desligamento de uma empresa e eles me perguntam, o que eu vou fazer agora? Né, para que caminho que eu vou tomar agora? Eu não sei, eu só sei fazer isso na minha vida, eu também não estou afim de abrir nada, o que eu posso fazer? Primeira coisa que eu falo é, olha para dentro de você. Olha para aquela pergunta que você ouviu quando você era criança várias vezes na sua vida, né? E principalmente na primeira infância. O que é que você queria ser quando crescer? Né? Tem pessoas que têm dificuldade de materializar isso porque não conseguem lembrar. Mas nesses momentos em que as pessoas percebiam que você estava fazendo alguma coisa diferente, o que é que você fazia? Que quando você fazia, as pessoas diziam que você era perfeito para aquilo, que você tinha que fazer aquilo para vida. As pessoas se desconectam das suas essências, né? Elas esquecem quem elas eram, porque em algum momento o dinheiro passou a vir à frente, as roupas passaram a vir à frente, o status de ter um carro melhor passou a vir à frente. Mas a sua essência, ela não queria nada disso, a sua essência, ela queria fazer alguma outra coisa. Então, a primeira questão é, olhe para trás primeiro, para dentro de você. Pergunta para a sua família, pergunta para aquelas pessoas que estavam em torno também, o que é que você queria ser quando crescesse, porque essa resposta ela vai te nortear para todos aqueles pilares que eu falei. Então, para aquelas pessoas que ainda não despertaram e que muitas vezes a gente brinca não tem mais tempo, né? Porque a inteligência artificial já atropelou, você ainda pode trazer essa resposta de dentro de você e começar a trabalhar os seus sonhos, os seus principais sonhos, porque quando você deixa os seus sonhos morrer, você se torna uma pessoa ansiosa, infeliz, depressiva,
e sem rumo na vida, né? Então, para evitar isso, ou para reconstruir isso dentro de cada um de nós, é buscar quem somos. Desde muito nova, eu descobri o que eu queria ser. Eu sempre respondia que eu queria ser professora, mas eu não tinha entendido quais eram as dimensões do ser professora. Né? Porque ensinar é ser professora em qualquer momento, porque a gente tem mais conhecimento do que a outra pessoa. Então, eu só mudei o nível, né? Dei aquele quântico da professora para mentora, mas eu continuo vivendo a minha essência. Então, o livro ele é consequência dessas 30 pessoas que o universo trouxemos para cá. Né? Por sorte, eu tive a ajuda de 2 grandes amigos, que são a Clélia e o Gustavo, que me ajudaram muito a trazer esses convidados especiais. Mas a primeira questão é: olhe para dentro de você. Olhe para onde você quer chegar e por que você quer chegar. Porque a partir do momento em que você encontrar essa bússola, ela vai te trazer o norte, e aí você não vai estar mais perdido. Então, seja por um livro, seja por um curso, seja pelo reiki, seja pela mentoria de carreira, seja pelo que for. A primeira coisa que você precisa fazer é arregaçar as suas mangas e ter atitude. A partir do momento que você toma ação de mudar, você se compromete com você e você cria um universo paralelo completamente diferente. E esse universo paralelo ele vai tomando forma. A lei da atração vai trazendo isso para a gente, porque a gente deseja isso, a gente visualiza isso, a gente sente isso, a gente ouve isso, não é? Então, a minha dica é: olhe para dentro de você. A partir do momento em que você não vê nada, olhe de novo, e de novo, e de novo, até você começar a trazer o que tem de mais precioso dentro de você para você encontrar a resposta. E nessa resposta, a bússola vem junto. Isso eu posso garantir. Eu assino embaixo, gente, porque olha só que maravilhosa. Ai, eu ainda posso dizer que ela é minha amiga, gente. Eu sou muito fã dos meus amigos, é incrível. E eu costumo, com rasgação de seda à parte, eu chancelo o que ela escreveu, o que ela falou, né, assinando embaixo, porque eu digo que não existe progresso sem amor e ordem, nessa ordem, sem mudar, né? Então, quando ela fala, faz esse convite, dá essa dica para você olhar para o seu interior e lembrar, né, aquilo que de repente fazia os olhos brilharem. Eu, quando eu era criança, inclusive trazendo esse paralelo, eu queria ser artista, né? A minha primeira opção, inclusive, quando eu me inscrevi para o vestibular da FUVEST, era prestar para a Escola de Comunicação e Artes. Só que minha família não queria que eu fosse fazer ECA, né? E aí, no final das contas, eu falei assim, bom, tá, onde tem a mesma qualidade de doidinho que eu e que, de repente, a galera de casa vai beleza, a publicidade. Falei assim, ó, gente, vou me inscrever em publicidade. Aí colou, né? E eu sempre ali na margem, dando aquela sapiada, porque eu queria ser artista, comunicadora de alguma forma, né? E aí a gente acha que a gente está perdido no meio do caminho, a gente acha que a gente está atrasado, a gente acha que a gente é o errado do rolê. Às vezes a gente acha mesmo que a gente está fazendo tudo errado, o que eu estou fazendo aqui? Mas no final das contas, é a velha premissa de Deus escrevendo certo por linhas tortas. Ele o tempo inteiro ele está te capacitando para te trazer até o momento único que é o agora. Então, abraçar o teu processo, se encantando por esse seu interior, vai te ajudar a resgatar essa criança, né? Ela ainda existe dentro de você. Ela quer brincar, ela quer se divertir, porque através dessa brincadeira e da diversão, ela cria. E aí, quando ela cria tudo. Ela cria vida, ela cria dinheiro, ela cria realização de sonhos, não importa quais sejam, né? Porque é ela que está conectada com a força motriz criadora do universo. Então,
quando a gente pega na mão dessa criança, a gente se encanta por ela e a gente trabalha pelo amor, aí a gente ordena, a gente sempre vai planejar a vida, né, Cacau? Você gosta muito dessa parte do planejamento. Adoro. Eu sei, né? Aí a gente faz a equação, onde o amor mais a ordem nos leva ao progresso. Então, operem por essa inteligência, vocês vão começar a ver muita diferença. E deem um mês. Um mês, tá? E aí, de repente, se vocês acharem que o reiki é o caminho, a terapia multidimensional, várias outras técnicas que estão compiladas aqui no livro, tem o contato de todo mundo aqui dentro, não só para você seguir nas redes sociais, mas para de repente você chamar e falar assim, nossa, viu? Cara, esse parágrafo que você escreveu aqui tocou naquele lugar que a Grace e a Cláudia falaram lá na live, e eu precisava vir compartilhar para você. Então, tem como falar com todos nós aqui dentro. E aí, depois me conta para a Cláudia também, depois desse mês vivendo em amor, ordem, como que o progresso começa a bater na sua porta, porque invariavelmente ele baterá, tá? E aí, quanto mais você for dando nutrição para isso, permita o que você quiser, a gente já está no finalzinho, agora é tudo nosso. Que delícia, mas eu não poderia deixar Sempre de falar. Foi, na realidade, né? Ai, que delícia, adoro. Mas eu não poderia deixar de falar isso. Para quem comprar o livro, para quem se transformar naquele leitor curioso e ávido, mas terminou o livro, né? Ele entrou em contato com as pessoas que ele quer mais. Ainda existe a chance dele viver as vivências sensoriais. Eu não vou mostrar o QR Code aqui, porque é só para leitores. E nesse QR Code, a pessoa entra numa página especial do site do Novo Ser Humano, porque esse livro se transformou num portal de autoconhecimento, ele está sendo todo traduzido para o inglês, e a partir agora, do final de março, os próprios coautores vão passar a escrever, inclusive você, para o site também. Então, para quem se interessa, ainda pode vivenciar as vivências sensoriais com os próprios autores no pós-livro. Olha que tudo, não é maravilhoso? A Plus, gente, assim, eu coloquei aqui no banner, coloquei ele agora para rodar de novo. Você consegue garantir o seu exemplar do Novo Ser Humano Mais Saúde Mental na Era Digital no link que está aqui no descritivo do vídeo, para qualquer lugar do Brasil, já com frete incluso, autografado, tudo bonitinho por mim, tá? Vai ter uma campanha especial no Café Esotérico, dia 26 de abril. Ele vai ser vendido por um valor especial e eu vou autografar diretamente e entregar em mãos. Então, se você já garantir, inclusive, a ida para o Café Esotérico no dia 26 de abril, que vai estar uma edição linda. Caíto Acá, que vai estar comigo lá, com Ciência. Vai ter a Denise Constantino, com uma vivência maravilhosa de contoterapia, muito café, coisinhas gostosas para a gente beliscar entre um café e outro, para a gente se conectar com as pessoas, porque o Café Esotérico é isso, né? E ainda mais agora que ele vai acontecer no Teatro Garagem, é um ambiente, gente, mágico, feito para essas conexões elas acontecerem e florescerem. Cacau, você está mais que convidada, sabe disso, né? Muito e aí, obrigada. Se você quiser, depois desse último recadinho, que foi perfeito, diga-se de passagem, se você tiver mais algum outro recado para deixar para o pessoal, fique à vontade, porque aí depois, quando voltar para mim a palavra, aí a gente vai se despedir oficialmente até o nosso próximo encontro. Mas me conta, tem mais alguma outra novidade que você queira compartilhar com o pessoal? Tem essa novidade do portal, do www.novoserhumano.com.br. Desde o início do projeto, nós já tínhamos o site do livro, porque nós estamos falando em era digital. Não tem como falar em era digital e ter um livro impresso. Então, o site, que antes era um site, agora sendo transformado num portal, ele vai trazer capítulos, vai trazer tendências de mercados, vai trazer artigos dos próprios coautores que participaram,
traduzidos para o inglês, porque a gente quer também abranger uma esfera diferente dessa vez, e poder vivenciar ainda esses momentos especiais e exclusivos com os próprios coautores. Então, tudo isso faz parte de um momento em que a pessoa já leu o livro, ela quer mais conteúdo, e a partir de finalzinho de março, todos nós vamos poder vivenciar, vamos poder ler, vamos poder aprender e transformar o nosso autoconhecimento em realmente aprendizado a partir do momento em que o portal passar a nascer como portal de autoconhecimento. Isso é maravilhoso, eu estou muito feliz com isso, principalmente pela adesão da maioria dos coautores que vão continuar escrevendo, né, os seus artigos e mandando seus vídeos para esse portal de autoconhecimento, em que o novo ser humano é sempre a base de tudo. É isso, a gente vai continuar dando vida para essa obra literária maravilhosa. Parabéns, Cláudia, e obrigada por esse investimento de tempo tão especial nessa live. A gente acabou excedendo quase meia hora do que estava previsto. Meu Deus do céu, essa mulher é fantástica. E, gente, quem do livro eu já falei, quem quiser comprar está aqui embaixo. Os nossos contatos também estão aqui embaixo. Sigam-nos bons, tá? Fez sentido essa visão mais ampla do reiki desnudo de ritualísticas e tudo mais, que é a proposta que eu trago no capítulo? Poxa, vou ficar super feliz em, de repente, te facilitar nessa técnica tão maravilhosa. Né? Tem as turmas novas, elas estão chegando, eu ainda não subi as datas, porque está uma correria absurda, mas logo, logo vou divulgar isso nas minhas redes. Mas, independente disso, você já pode se candidatar para as novas turmas através do link na bio. E, para você que é terapeuta e que está querendo se profissionalizar mais e melhor dentro dessa parte das práticas integrativas complementares, com essa visão mais macro também que o digital está trazendo para a gente, eu tenho a mentoria, chamada Mentoria Terapeuta de Excelência, onde também você pode se candidatar através do link na minha bio ou pelo meu catálogo no WhatsApp, tá? Os valores, eles estão todos expostos. Eu sempre trabalho pelo princípio de ética e transparência, então tá lá, né? Já inclusive os tópicos que a gente aborda, mas tem um porém. Como essa mentoria, ela é mão na massa e é uma mentoria individualizada, tá? Eu vou pegar alguns aspectos importantes da tua jornada e eu vou personalizar a tua mentoria, inclusive com alguns bônus. E isso daí a gente destrava durante o caminho para poder te dar ainda mais amplitude para essa caminhada já mais profissionalizada, tá? Então, Cláudia, eu novamente agradeço. Deixo um beijo bem gostoso. Eu que agradeço. Foi uma delícia estar aqui com você. E com todos aqueles que estão nos ouvindo também. Muito obrigada. Com certeza, passou um pessoal muito especial aí pela live, o Denilson, a Ritinha. Quem eu não vi, eu não comentei, gente, pelo amor de Deus, não fiquem chateados, tá? Até a próxima live. Eu sei que a gente está junto e misturado por aqui. E eu agora me despeço, deixando um beijo no coração, na alma também. Que o rei, que o riso nos acompanhe. E até a próxima live. Eu ouvi um amém? Com certeza, né, gente? Aste!